Olá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, então, pessoal. Dando sequência, né, ao tema de ontem, mais um tópico ainda ficou pendente em relação à fiança. Eu vou dividir aqui com vocês. Eu vou botar aqui já. Também aqui no chat. Uns slides sobre fiança. Depois eu ponho lá no Moodle. Vou dividir aqui no share screen. Nós temos aqui, então, um problema envolvendo o contrato de fiança, que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação urbana, residencial ou comercial. A lei não faz distinção, e a lei diz que não é empenhorável. Isso aí está lá no artigo 3º, a lei da Lei 8.009 de 90, que diz que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Aí vem o inciso 7º, que foi inserido pela Lei 8245, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança em contrato de locação. Tendo vindo da 8245, né, então se entende que isto refere-se a esse tipo das locações lá abrangidas. Seria a fiança a melhor garantia para a locação? Não necessariamente, mas talvez seja a mais usada. Existe vantagens em o locatário não dar garantias? Até existe, qual seja, na medida em que ele se torna inadimplente ou ele rompa aí com o contrato, né, cria algum motivo para rescindir, você pode conseguir o despejo liminar. Não precisaria esperar o despejo em sentença. Então, daqui a pouco ali, faz 2 meses que ele não paga, né, aí você entra com uma ação de despejo e antes da sentença você já está despejando ele. Por quê? Porque não tinha nenhuma garantia nesse contrato. Agora, se tivesse um fiador garantindo, então, que vai haver o pagamento em algum momento, pelo menos ali do imóvel você não tira o sujeito, ao menos até a sentença. E nisso passa um tempo em que você fica desprovido do bem. Então, não ter garantias poderia ser uma vantagem? Talvez. Não significa que a fiança seja um paraíso, né? Porque na medida em que você vai entrar contra um fiador para cobrar dele na dívida, você vai botar ali na ação de cobrança o nome dele, vai ter o 1º grau, vai ter o 2º grau, e graças à confusão que o STF está fazendo em cima disso, o sujeito ainda pode ir para um 3º grau de jurisdição. Então, quer dizer, daqui a pouco, para tu chegar a executar um bem dele, já se passou 3 ou 4 anos, né? E até lá tu está desprovido do dinheiro. Algum dia tu vai receber, mas daqui a pouco quem recebe é a tua sucessão. Então, é uma garantia, assim, em parte, né? Não é a melhor coisa do mundo. Talvez um seguro fiança fosse melhor, porque aí a seguradora, uma vez que entra em inadimplência, vai lá e te paga. Ok? Só que aí tem que achar um locatário que pague também o seguro fiança, o que vai acrescer o valor do aluguel dele. Em épocas de crise também é mais difícil, né, achar o pessoal com essa disponibilidade. Mas, enfim, como a fiança ainda tradicionalmente é muito utilizada, né, poderia ter um pensamento uniforme, né,
e não oscilações tão constantes que passam pelo STF. Né? Vamos olhar ali o que eles estão fazendo. Aliás, não é só essa matéria que o STF faz isso, né? A gente tem acompanhado aí os últimos anos aí de STF, principalmente depois da Lava Jato, virou 11 STFs, né? Cada ministro pensa de um jeito e tenta impor a sua verdade e não há consenso. Pegando, então, ali, de novo, a fiança, eu preciso de um voluntário que possa me ler esse item 2 aqui do slide. Alguém pode ler para nós? Eu posso ler, não sei quem, se não tiver ninguém, eu leio. Pode ser. Tá? 2005, STF 407-688-8, São Paulo. Um precedente originário do STF modificou a orientação que vigorava até então. Tal precedente surgiu de uma decisão do então ministro Carlos Veloso ao julgar um recurso extraordinário de um casal de fiadores de São Paulo. Ao analisar o pedido do casal, o ministro observou que, embora a Lei 8.245/91 permita a penhora de imóvel qualificado como bem de família, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, o artigo 6º da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000, não o recepcionou. Dessa maneira, somente seria possível a penhora de imóvel não qualificado como bem de família, mas foi revertido em agravo interno. Mas os locadores passaram a exigir a prova da propriedade de mais de 2 imóveis pertencentes aos fiadores, ou que aquele apresentado não fosse residencial para sua moradia. Certo, obrigado, então. Bom, o que nós temos ali? Em 2005, nós temos uma reviravolta no mercado imobiliário com uma decisão que, na verdade, não foi uma decisão favorável aos fiadores. Teve uma decisão monocrática num recurso extraordinário que o ministro lá entendeu que a impenhorabilidade do bem de família não se aplicava ao casal de fiadores. Quer dizer, a impenhorabilidade se aplicava a eles, de forma que eles não estariam na exceção. Só que eles estão na exceção, né? Não existe uma impenhorabilidade absoluta. Tem o artigo 3º da Lei 8.009, o inciso 7º é a figura dos fiadores. Aí o ministro disse, não, mas esse dispositivo não foi recepcionado porque a emenda constitucional que alterou o artigo 6 da Constituição Federal diz que é direito social à moradia. Tá, mas isso aí é direito social, tu joga em cima do Estado, né? Ele que tem que fornecer educação, moradia, saúde, né? E não em cima do particular, cujo o ônus vai ficar muito pesado, né? Não vamos esquecer que o sujeito que está indo atrás do fiador até agora está desprovido de patrimônio, que é o dinheiro que ele tinha que receber na locação. Na medida em que o ministro diz isso, ele está zerando o artigo 3º da Lei 8.009. Né? Se todos podem invocar o direito à moradia, você não vai ter mais exceção à impenhorabilidade do bem de família. Nem na dívida de condomínio, nem na dívida fiscal do próprio imóvel, está tudo liberado. Bom, mas aí houve um agravo interno, e no agravo interno a turma entendeu, não, o artigo 6º, esse aqui realmente é particular contra o Estado e não particular. Não tem nada a ver, a penhora do único bem de família dos fiadores continua válida, né? Continua constitucional, por assim dizer. Só que essa decisão mexeu com o mercado, né? Porque daí o pessoal começou a pedir, então, um fiador com 2 imóveis. Porque um ele vai proteger, mas o outro ele não vai conseguir. O outro ele não vai ter como dizer, é bem de família, não vai cair. É questão de tempo. Né? Vai ser leiloado se o dinheiro não aparecer. Mas também não é tão fácil assim, né? Você achar fiador que queira assumir a dívida, ainda tem um patrimônio imobiliário, né? De 2 imóveis no mínimo,
Não está fácil de achar gente assim, mas tudo bem. O professor, Sim. Esse entendimento, ele inclusive, ele atrapalha até os próprios fiadores, né? Ou as próprias pessoas que estão em busca desse fiador. Ele tira a autonomia também dessas pessoas, digamos, de Opa. Será que serve para esse exemplo? Tipo, não pode hipotecar o único bem de família e tal? Nessa linha do que dizia o ministro, isso seria aplicável para todo mundo depois. Ia ser um caos, ia ser uma loucura. Aí por isso que o STF resolveu reformar, mas mesmo assim assustou, né? Sim. Vai que uma hora passa, né? Sim, ele tira a autonomia das pessoas, né? Tira, claro. Né? Inclusive, as mais desafortunadas é que perdem mais com isso, né? Ele tentando proteger, ele acaba prejudicando ainda mais. Ele vai limitar os negócios que eles vão poder fazer, porque o nível de garantia que eles podem oferecer passa a ser mínimo, né? Ou inexistente. Mas essa foi uma decisão. Ainda tem, a coisa não parou por ali. Deixa eu só abrir de novo. Professor, Sim. esse bem de família é aquele destacado como bem de família, aquele que faz parte dos 30% do patrimônio da pessoa, que ela grava como destacado como bem de família, ou é aquele imóvel que a pessoa mora e por ser o único de residência, ele é protegido pela lei? Se tu só tem um imóvel, esse é o bem de família. Se tu tem dois, né, residenciais, eles vão penhorar o mais caro. Agora, se tu tem dois e um deles tu grava como bem de família, então o outro é que fica livre para pagar as dívidas. Então, mas aí tu tem que ir lá no tabelião, lá no registro imobiliário fazer isso. sim. Que é Agora, fazer, né? Tem que mostrar todas as certidões, tem que ter uma série de requisitos, publicar durante 30 dias, a intenção de destacar aquele bem como bem de família. Mas eu só consigo fazer isso sobre 30% do meu patrimônio, certo? Depois, se eu me desfaço do restante e esse está gravado como bem de família, eu acho que aí não se aplica essa regra, né? Ele está gravado na matrícula como bem de família. É que aí foi o que restou, né? Sendo bem de família, tu não tem como pegar. Nesses dias eu vi uma decisão lá de São Paulo, o cara tinha um palacete, o devedor, aí o juiz autorizou fazer penhora, mas reservar uma parte de valores para o credor. Mas acho que não vai passar isso aí. Acho que chega lá no STJ, lá vão cortar o embalo. Mas veja só, nossa novela ainda não acabou, né? Só para vocês verem como a coisa agora começou a complicar de novo. Preciso de um voluntário para os itens 3 e 4. Eu leio, professor. Ok. STJ, súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. STF, 2018, recurso especial 605709. No dia 12 de junho de 2018, a primeira turma do STF retomou o assunto e decidiu modificar a decisão anterior que havia sido proferida no plenário daquele, decidindo pela impossibilidade de penhora do único imóvel do fiador, se a fiança foi concedida em razão de locação não residencial. Ok, obrigado. Bom, então quer dizer, aí o STJ foi pelo que está na lei. A lei está dizendo que é válida e ele interpretando a lei ordinária é válida a penhora do único bem de família do fiador. Aí vem o STF, em 2018, e diz, olha, não pode penhorar o único imóvel do fiador se a fiança era vinculada a contrato de locação comercial. Mas de onde é que tiraram essa ideia? Né? Qual é a diferença que tem a fiança residencial para a fiança comercial? Quer dizer, se o sujeito é um fiador de locação residencial,
ele pode ter o bem de família penhorado. Se ele é um fiador de locação comercial, ele não pode. STF, junho de 2018. Tá. Não acabou a novela ainda. Preciso de um voluntário para os itens 4 e 5. Posso ler, professor? Ok. STF, março de 2020, RE 1240, recurso especial, né? 1240. Extraordinário. Extraordinário. 968. Em 27 de março de 2020, por meio do recurso especial 1240-968, estou lendo errado isso aí, mas é muito comprido. Segue. A mesma primeira turma do STF voltou atrás e passou a entender que fiador, seja de contrato de locação residencial ou comercial, não tem proteção ante a inexistência de inconstitucionalidade no inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009/90. Esse entendimento foi aplicado em outros recursos extraordinários a partir de março. Leio a quinta? Leia a quinta. STF, novembro de 2020, recurso especial 1.280.519. A segunda turma do STF, em 4 de novembro de 2020, fazendo menção ao julgado de 2018, proferido pela primeira turma, recurso especial 1.278.427, entendeu que o fiador de contrato de locação não residencial, abre aspas, comercial, tem a proteção da lei do bem de família. Muito obrigado. Os caras estão de brincadeira. Você já virou pastelão, né? Eu não entendo nada, professor, de fiança e essas coisas, graças a Deus. Você fugir disso, mas não existe alguma forma de garantia bancária, vamos dizer, que o banco ofereça esse tipo de... Porque quando a pessoa quer alugar um imóvel, se houver, através do banco, né, dada garantia e depois vai ser cobrada pelo banco, eu acho que está faltando alguma maneira de possibilitar essa fiança, porque as pessoas não querem. Quem é que quer ser fiador? Ninguém quer ser fiador. É uma coisa complicada. E aí, ainda quando há exigência de 2 imóveis, aí quando existem tantas diferenças, assim, decisões, né? Não existe alguma outra forma de fiança que seja através de banco? A locação urbana, só aquelas 4 lá que a lei permite, né? Calção, fiança, seguro-fiança, cessão fiduciária de cotas de investimento. Ai, não sei nada disso. Então, não pode trabalhar fora daquele padrão ali. Mas, claro, ali na calção entra, por exemplo, o título de capitalização, que é um bem real, tu pode, né, reservar esse título de capitalização, que eu acho meio abacaxi. Eu nunca comprei título de capitalização, nem quero comprar. Você joga com a sorte de ser sorteado. Bom, mas a questão é o seguinte, o STF ele está brincando, e depois eles dizem que tem excesso de ações, de judicialização. Mas, peraí, o problema da fiança não é constitucional, porque se tu disser que o problema dela, que você não quer permitir a penhora do imóvel do fiador, você vai dizer para qualquer outro devedor. Se o passo para isso é fazer um vínculo com a dignidade da pessoa humana, assim, de uma forma mais aberta, então, pronto. Aí tu vai dizer que a Lei 8.009 do bem de família é inconstitucional nas exceções dela, e que todo bem de família está blindado. Então, que batesse o martelo lá atrás e ponto final, acabou, morreu a história. Agora, seleciona um grupo, aí olha para o fiador, fica com pena, não, eu só vou trabalhar em cima de ti. Aí, no mesmo ano, tu modifica o entendimento anterior e tu já promove uma ilustração completamente diferente,
Quer dizer, o sujeito não sabe para onde ir, né? Não sabe o que fazer, virou um mercado, virou uma garantia altamente insegura, né? Quer dizer, agora, na última do STF de novembro de 2020, o fiador de contrato de locação comercial tem proteção da lei do bem de família. E o sujeito que é fiador do contrato da locação residencial não tem, sendo que em março ele tinha dito que ambos tinham. Então, o Tribunal Federal Constitucional Alemão, né, que ele julga menos casos, mas ele faz um filtro bom, sabe? As decisões lá elas são bem estudadas, pesquisadas, né? As pessoas que chegam lá têm um conhecimento notório, assim. Foi um tribunal que foi formado depois do nazismo, né? O Tribunal Constitucional que a Alemanha tinha durante o nazismo era o tribunal lá do Reich. Então, eles apagaram aquela história deles lá e começaram a fazer uma outra constituição diferente. Eles têm decisões que eles dão, são da década de 70, que até hoje eles usam como paradigma. Olha, na década de 70, o Tribunal Constitucional Federal Alemão decidiu assim: se o cenário fático social não mudou acerca desse aspecto de lá para cá, é essa decisão que a gente vai seguir. Agora o STF ele dá uma decisão em março, depois em novembro ele dá... Isso que é um órgão de 11 ministros, né? E que deveria prezar por um pouco de uniformidade, de um tema que eu acho que nem é deles, nem deveria estar lá. Deveria chegar no STJ e pronto, acabou. Então, quer dizer, hoje, qual é o patamar? É um patamar de insegurança, porque tu não sabe o que o STF vai fazer com o caso. Basicamente é isso. E aí fica, né, naquela discussão, puxa para um lado, puxa para o outro. Mas não se tem assim, uma direção, apesar de a lei dizer que, olha, tanto faz o tipo de locação, sendo ela urbana, o fiador não tem a proteção do bem de família. Ponto. Escrituras de hipoteca para garantia de pagamento de aluguéis. Isso aí entraria no contexto de caução, né? Que é uma das linhas permitidas lá pela Lei 8245. Né? Quando se fala em caução, aí você tem tanto o imóvel quanto o móvel, mas num contexto mais aberto, né? Onde você vai trazer um bem gravado, no caso aí, hipoteca incidindo sobre o imóvel, né? Para fins de garantia do pagamento de um aluguel. Hipotecar um bem para garantir o pagamento de um aluguel. Poderia ser feito. Ok aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Colocação? Ok, ô professor, só essa semana saiu mais uma notícia, né? Só que eu acho que não é sobre fiador, que fala sobre a penhora do imóvel. Que é nos casos onde o devedor ele tá com o imóvel em hipoteca para o banco, e daí o banco ele pode executar, né? Saiu essa semana uma decisão do STJ, estava vindo agora no Conjur. Na verdade, sempre foi assim, né? O pessoal está tentando fazer alguma defesa dizendo que não, é o único bem imóvel, que a hipoteca você dá de forma voluntária, né? Assim como ser fiador, então não há nada, você não é obrigado a sacrificar seu bem. Você vai ali por uma questão de autonomia, de vontade, né? Essa é a regra do jogo, né? Então, na verdade, ele está confirmando a lei, né? Bom, visto isto, então a gente encerra aqui a fiança, né? E vamos para um outro, que é um contrato muito importante e hoje ele está bem polêmico, cheio de nuances, né? Motivado aí, principalmente pelas questões aí das tecnologias novas e disruptivas. E o contrato que a gente fala agora é o contrato de prestação de serviços. Contrato de prestação de serviço. Vou botar aqui. Deixa eu sair aqui, vou botar aqui para vocês.
Depois eu ponho no Moodle também. Está indo aí. Já foi. Bom, o que a gente tem ali de prestação de serviço no Código Civil é um geralzão, hein? É um genérico. Tá? Porque tem outros, até mesmo dentro do Código Civil, tem outros contratos que envolvem prestação de serviço, mas de tão peculiares eles têm um regramento próprio. Né? Exemplo, ali a gente tem contrato de transporte, né, que é uma prestação de serviço, mas está regulado especificamente, nós vamos ver. Nós temos contrato de mandato, que é um modelo do contrato do advogado, não exclusivo dele, mas é por meio do qual ele defende o cliente dele. Também tem peculiaridades, né? E aí ele ganha uma disciplina própria. E aquilo que não tem um regramento específico, né? Uma forma específica, mesmo que é típica, né? Que ainda não está consolidado em termos de tráfico jurídico, cai no geralzão, que é o contrato de prestação de serviço. E o contrato de prestação de serviço, ele acaba rivalizando com o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é lá de 43, e os conflitos são levados a uma justiça especial chamada de Justiça do Trabalho, com todas as suas instâncias. Para você ter um contrato de trabalho, você tem que ter a figura do empregador e do empregado, pessoa física, que presta um serviço, não eventual, quer dizer, há uma habitualidade, sob subordinação, recebe ordens e comandos de como fazer, mediante salário, e esse cenário não está abrangido pelo Código Civil, ele está abrangido pela CLT. Antigamente, no Código Civil de 16, antes da CLT, a gente tinha uma figura chamada de locação de serviços, que depois foi alterada, porque se achava que locar alguém era uma imagem meio ruim, dá uma ideia um pouco de escravidão, né? Alugar alguém. Então, modificaram isso. Hoje a gente só chama de prestação de serviço. E essa é a questão, né? Quando é que você tem uma prestação de serviço pelo Código Civil? Quando é que você tem pela regência da Consolidação das Leis do Trabalho? Se você tem um empregado com carteira de trabalho assinada, além do salário, você tem que pagar vários outros encargos. INSS, FGTS, 13º, férias, adicional de periculosidade, insalubridade, hora extra. Então, um empregado no Brasil, às vezes ele acaba dobrando o custo dele para a empresa, até porque na medida em que você contrata o empregado, é porque você está oferindo lucro, né? E isto gera uma base sobre a qual incide também impostos como imposto de renda, COFINS, entre outros. Então, contratar por carteira de trabalho no Brasil é caro porque você tem um sócio de pouquíssima presença, que é o Estado, né? Até se gostaria de dar mais para o empregado, mas às vezes você não consegue, porque isso aumenta os encargos que você tem que pagar para o sócio chamado de Estado. Bom, por outro lado, no Código Civil, a gente tem ali o contrato de prestação de serviços, de uma forma mais geral. A gente chama os envolvidos de prestador e tomador. É uma atividade temporária, ainda que contratada por um certo tempo, 1, 2, 3 anos, sem habitualidade, né, dá uma ideia mais de eventualidade. Eu sei que em relação a diarista e empregada doméstica, eu acho que até 2 dias na semana não configura a relação de emprego, mesmo que sejam 2 dias sempre iguais. Agora, a partir do 3º dia, acho que já tem alguma interpretação nesse sentido. Sem habitualidade, com autonomia técnica, sem subordinação, né?
Contrato de trabalho seria você ter, por exemplo, um pintor que é empregado seu, onde você vai dizer, você pinta a parede de tal jeito, de tal forma, desse módulo. Se fosse um pintor autônomo, você combina com ele que quer a parede pintada e ele vai pintar no horário dele. Pode ser também um serviço imaterial, né? Daqui a pouco você contrata alguém, por exemplo, para dar aulas pela internet, né? Enfim. Que envolva serviços lícitos, né? Por quê? Porque se você contratou alguém para um serviço ilícito, do tipo contratar alguém para matar outro, e o sujeito não foi lá fazer isso, você não tem direito de receber de volta esse montante, ele é irrepetível. Se você contrata alguém para um serviço ilícito, o dinheiro pago está perdido. Na diferença, nós temos um outro parecido com ele, que é o contrato de empreitada, que nós vamos falar também. Mas o contrato de empreitada, você contrata alguém querendo um resultado final. Eu quero a parede pintada, a casa construída. Já a prestação de serviço, eu diria, vai pintando, vai construindo. Na prestação de serviço, me vale o tempo que o sujeito se dedica. E na empreitada, me vale o resultado que ele traz. Quanto menos tempo, melhor. E ainda a prestação de serviço pode configurar a relação de consumo, né? O prestador pode ser um fornecedor, né? No caso, uma empresa de transporte, pode ser uma pessoa jurídica. E o tomador desse serviço, do serviço de transporte, pode se qualificar dentro do status jurídico de consumidor. E aí a gente tem uma lei diferenciada para proteger o contratante desse serviço com algumas particularidades, né? Um nível de proteção melhor do que somente utilizando o Código Civil. Bom, mas e onde é que tem surgido conflitos nesse ambiente atualmente? Onde é que eles têm marcado um terreno maior? Nós temos visto essas ocorrências muito com os casos de Uber, Rappi e iFood. Quer dizer, o que é o motorista do Uber, o que é o entregador do Rappi e do iFood? São eles prestadores de serviço ou são eles empregados com carteira assinada CLT? O que vocês acham? É claro que a Uber, o Rappi e o iFood quer que eles sejam apenas prestadores de serviço. E eles gostariam de ter dependendo do caso, essa contextualização de empregados. Inglaterra, Califórnia, acho que agora até Holanda, eles têm reconhecido por meio de legislação ou decisões judiciais que esses motoristas de aplicativos têm vínculo de emprego. Não sei se lá, né? Acho que na Europa também tem. Para você contratar alguém como empregado, você tem também uma série de encargos pesados, né? Por isso que às vezes o pessoal acaba contratando muito imigrante, né? Porque sabe que o imigrante não vai reclamar, né? Se o imigrante for reclamar, deportam ele, né? Então acabam usando muito o serviço dessas pessoas, né? Que ficam subvalorizadas, porque na Europa Ocidental, pelo menos, você tem também cargos muito fortes e tem em determinados países você tem regramento que impede demissão, inclusive. Dependendo do caso, você não pode demitir o sujeito, a não ser por justa causa, tendo que cumprir, tendo que finalizar um tempo X de serviço, né? Então você fica muito limitado, né, em termos de operações com o direito do trabalho nesses locais. Nos Estados Unidos eu já acho que é mais diferente, porque lá você não paga tanto imposto para ter um empregado, é uma economia mais de livre iniciativa, e a relação de trabalho lá não tem a mesma contextualização de custos que a nossa aqui. Mas é um embate que ainda não acabou, né, e continua rodando e fomentando.
Quando a gente recebeu o Uber aqui no Brasil, numa época boa, porque a gente estava vindo aí de 2014, numa crise econômica abismal e que depois só piorou com a pandemia. Muita gente que perdeu o emprego, teve redução de renda, começou então a fazer essa recuperação fazendo Uber, né? Usando então essa plataforma para obter clientela. Hoje, agora, o desafio é manter os motoristas de Uber diante do preço elevado da gasolina, né? O pessoal não dá conta, teria que talvez botar aí o GNV e também tem um custo caro, e eu não sei quanto é que é o GNV também, não sei quanto é que ele está custando, mas se transformou num serviço mais caro. A Uber parece que não tem aumentado os valores e eles estão, em alguns casos, aí pagando para trabalhar. Professor, Sim, pode no perguntar. começo, quando começou essa discussão se Uber era prestação de serviço ou se ele era um regime mais seletista, eu sempre tendi a pensar que a Uber ela somente prestava serviço, né, livre iniciativa de mercado e tal. Só que eu acabei ouvindo uma conversa, uma entrevista de uma pessoa que acho que o pessoal aqui vai até lembrar que é o Galo de Luta. Ele foi preso por tentar atear fogo lá no Borba Gato. Ele é um dos militantes lá, né? Um dos criminosos, diria assim. Mas ele falou uma coisa assim na entrevista da Folha que me fez muito pensar, professor. A Uber, ela chegou na cidade grande, principalmente, ela chegou meio que roubando espaço dessas pessoas, entendeu? Não roubando, mas a forma com que ela presta o serviço dela acaba meio que pegando toda aquela clientela ou aquelas pessoas, aqueles restaurantes que eram que os motoboys já prestavam serviço, entendeu? Então, os restaurantes, eles começam a aderir ao aplicativo e você começa a ser selecionado com base no aplicativo preponderantemente, entendeu? Então, o aplicativo na cidade grande, pelo menos, ele começa a dominar essa parte de frete, de levar comida, enfim, voltar, né? Então, eu penso que ele é um embate que ele vai precisar de mais discussão ainda, entendeu? Porque, querendo ou não, creio eu, né? Eu tendo a acreditar agora que sim, que esses aplicativos, eles meio que roubam o espaço desses trabalhadores, eles meio que tiram, de certa forma, essa autonomia deles, né? Porque eles são plataformas já bem mais preparadas, e, enfim, tem gente investindo, tem dinheiro, e acaba meio que tirar, né, o espaço dessas pessoas, e elas têm que acabar se adequando ao aplicativo, e por vezes o aplicativo até cancela, ou avalia mal, esse tipo de coisa, né? Eles são submetidos à avaliação. Então, é meio crítico, assim, eu tendo agora a pensar que tem que ser uma forma meio híbrida, sabe? Tem que ouvir os interesses de ambas as partes. Tanto o Uber quanto entregadores de comida se transformou numa necessidade social. Entregadores de comida por causa da pandemia, né? Que também não trazem só comida, hoje supermercado, farmácia, tudo, né? Então, eles tiveram aí um incremento nisso, e as lojas físicas que não entraram no e-commerce, não sei se fecharam ou penaram muito, né? Então, entregadores se transformou numa estrutura muito necessária, né? Quanto a Uber e outros, né, alguns acusam até ela de promover justamente a quebra do transporte público, né, táxi, ônibus e outros, né, para depois, então, absorver esse mercado com os preços que realmente ela quer cobrar, né, e não esses mais acessíveis que ela estaria colocando. Mas a gente teve aqui também, pegando o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, teve umas peculiaridades com a Uber, que foi justamente o quê? Quebrar uma situação totalmente desajustada. Nós tínhamos poucos táxis em Porto Alegre, e esses táxis eles eram negociados numa negociação proibida, né? Tinha pessoas aí que tinham 4, 5 placas de táxi, né? E isso era um mercado paralelo. Uma placa de táxi, se fosse um ponto bom, chegava a valer 150, 200 mil reais. Não, uma licença de lotação chegava a valer 400 mil reais. Daqui a pouco vale mais até do que o veículo, né? Então, você imagina que isso era capaz de gerar em termos de lucratividade. E isso a prefeitura acabava não fazendo nada, e a coisa andava assim e ficava assim, ok, né? E você pegava táxis também em estados deploráveis,
muitos taxistas que não estavam nem aí para tua cara, eram grosseiros e tal. E aí com o Uber meio que a gente descobre, né? Pelo menos durante um certo tempo, um pouco de primeiro mundo. Puxa, o cara veio aqui na minha casa e foi gentil comigo. Eu chamei ele pelo celular, o serviço tem um custo melhor ainda que táxi. O carro dele cheira bem. Quer dizer, teve coisas que foram aproveitadas, né, dentro de um contexto de deficiências que a gente tinha. Depois os táxis até tentaram melhorar um pouco esse desempenho aí para chegar junto, né? E hoje é uma necessidade social. Hoje não dá para você pensar em não ter Uber, porque você vai lotar a cidade de carros e vai atrapalhar a locomoção de vários outros indivíduos, principalmente aí com a pandemia, né? O indivíduo quer andar de Uber para não se contaminar em ônibus, enfim, etc., né? Então, fora esses dados, né, da vinda deles e tal, ressalvas ou não, nós temos a questão, e aí é que nós vamos entrar, né, da jurisprudência. E aí, começando pelo TST, primeiro caso que chegou lá, Tribunal Superior do Trabalho, isso em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Era pedido um reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista de Uber de Guarulhos com a plataforma, né? E aí o TST começou a ponderar ali alguns fatores, né? O motorista tinha a possibilidade de ficar online com flexibilidade na prestação e nos horários. Poderia trabalhar no horário que quisesse, da forma como quisesse. Mas esse motorista dizia que não, né? Que, na verdade, se ele começa a recusar passageiros, ele também vai ficando no final da fila e não manda o cliente para ele. E ele queria, então, um registro na carteira de trabalho e ganhar os encargos retroativos desse período que ele trabalhou. No primeiro grau, não reconheceram o vínculo, mas o TRT da segunda região diz que sim, que estavam presentes elementos como habitualidade, onerosidade, pessoalidade, subordinação. O motorista de Uber estaria recebendo ordens, então, da Uber. A Uber sustentava que não atuava como empresa de transporte, mas apenas como exploração de plataforma tecnológica, em que os motoristas atuavam como parceiros numa economia compartilhada. E o motorista, ao aderir a ela, concordava com os termos e condições. O TST dizendo que havia uma autonomia do motorista no desempenho da atividade, né, podendo ele escolher os locais em que ele desejava atuar, a quantidade de clientes que ele pretendia atender por dia, horários, enfim, que isso é incompatível com a ideia de subordinação. E fora isso que ele recebia de 75% a 80% do valor pago pelo usuário, que é um percentual muito maior do que, às vezes, aqueles que querem fraudar a relação de trabalho, né? Manda abrir uma pessoa jurídica, né? Manda o sujeito vir com uma outra configuração para tentar criar uma falsa ideia de que existe uma prestação de serviço e não uma relação de emprego, e aí dá um percentual bem baixo em cima do trabalho dele, mostrando que seria um salário. Então, nada disso estava fechando na conta do TST, e aí eles entenderam que não havia, mas não, a questão ainda não está morta, né? O STJ já tem uma posição no sentido de entender que motoristas de Uber contra Uber é prestação de serviço e que essa matéria tem que ser julgada por ele mesmo, que isso é de um âmbito civil. Aqui nós temos uma situação híbrida. O TRT da segunda região cassou em abril de 2020, quer dizer, tudo questão atual. Uma liminar que obrigava o iFood a pagar um salário mínimo para os entregadores no grupo de risco suspeito de contaminação pelo Covid. Uma liminar de primeiro grau. E a magistrada do TRT que cassou essa liminar disse o seguinte: é uma situação singular. Tá? O iFood não é um empregador comum. E os entregadores são usuários da plataforma e se inscrevem livremente. A hipótese é que da atividade econômica compartilhada e sua análise exige considerar a evolução das relações comerciais e trabalhistas no tempo, não se podendo ficar amarrado a modelos tradicionais, impondo-se garantir a segurança jurídica nas relações. O Ministério Público do Trabalho tinha entrado com uma ação civil pública para pedir estes valores para os entregadores.
Mas se fosse relação de emprego, eles continuariam recebendo salário. Mas e se não é relação de emprego, isso aqui nem deveria ser pedido na Justiça do Trabalho, tinha que ser pedido na Justiça Comum. Será que, por prestarem serviços, eles teriam algum direito a essa compensação? Enfim, aí é uma outra lógica que tem que ser vista pelo Código Civil, boa-fé objetiva e etc. Mas as palavras aí da desembargadora são bem interessantes, no sentido de reconhecer o que existe uma terceira via. Existe uma terceira via que não está sendo atendida pela CLT e talvez não esteja sendo atendida pelo Código Civil. A gente vai ter que buscar um modelo híbrido, né? Porque aqui tu tem uma tecnologia disruptiva que reforma o mercado, retira participantes antigos, reduz táxi, reduz ônibus, né? Traz um outro tipo de prestação de serviços sem vínculo de emprego, mas, ao mesmo tempo, muito parecido, onde há um certo comando, não total, e onde há uma dependência do motorista em relação à plataforma. Então, talvez tivesse que se misturar isso para achar uma terceira via, né? E até, quem sabe, obrigar a Uber a pagar um seguro. O sujeito ficou doente, então paga aí 1 ou 2 meses de renda equivalente ao que ele ganhava, né? Porque, afinal de contas, ela tem o bônus de oferir a renda com ele, e não simplesmente dizer que agora todo mundo vai ser autônomo, livre, vai ser dono do seu próprio negócio, né? Vai lá pedalar a bicicleta para entregar seu iFood e vai ser um empreendedor, né? E sendo que empreendedores não se criam assim, né? Quer dizer, a tendência mais é que o sujeito trabalhe que nem um burro de carga para poder ganhar um pouco no final do mês. Então, quer dizer, não é um exercício que garanta a liberdade plena do sujeito num sistema capitalista, né? Não adianta, ele precisa de um pouco mais, né? Então, talvez isso tenha que ser repensado, sim, e aí se imaginar uma terceira via. Aí, mas temos aí o TST dizendo não é relação de emprego, o STJ dizendo que é relação civil. Aí tem uma outra aqui que aí já foi bem diferente. Essa aqui foi, eu acho que foi a única que eu vi assim. E pior é que ficou assim, porque contra isso aqui não cabe recurso especial. De abril de 2020, a terceira turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal reconhecida a relação consumerista do motorista de aplicativo e a plataforma, entendendo que os recursos da empresa do aplicativo não são para consumo do motorista, mas entram na cadeia de produção do serviço de transporte como insumo. Então, aqui se aplica o que a gente chama de teoria finalista mitigada pelo STJ, onde pessoas jurídicas ou profissionais podem ser consumidores na medida em que eles têm um elo de dependência em relação a algum serviço, não compreendem aquele serviço, eles estão à mercê dele, e então aqui o motorista seria um contratante de serviço da Uber. Essa foi a visão aqui do juizado especial do Distrito Federal, que eu nunca tinha visto antes, mas eu acho meio estranho isso, acho que não dá certo não, porque ele é um prestador de serviço também, e aí isso que ele precisa faz parte da atividade dele, não é um destinatário final desse serviço. Não sei se fecha bem essa conta. E tem mais um outro caso aqui, vejam ali, Vara Civil de São Paulo, então não está indo para a Justiça do Trabalho, Vara Civil, em que o REP é condenado a recadastrar em até 48 horas, sob pena de multa de R$500 por dia, limitada a R$50 mil, o entregador que foi falsamente acusado de não ter deixado a encomenda no local de destino. Aqui nós temos o caso do entregador que ficou isolado da plataforma por 6 meses, tendo que ganhar ali, então, o equivalente a R$51
reais por dia. Eu não sei quanto é que dá 51 vezes 6 meses. Quem é que pode fazer a conta aí? Só para a gente saber como é que ficou o dano material dele. 51 vezes 130, 180, né? E mais 10 mil reais de danos morais. 180. Ah? 9.180. Então, tá, obrigado. O colega dá uns 9 mil, mais 10 mil, põe juros e correção, ganhou quase 20 mil reais. O entregador, ele entregou remédios de uma farmácia na portaria do edifício da cliente, e depois a cliente ligou perguntando cadê os medicamentos. Logo a seguir, ela já reclamou pro REP, né, e o REP bloqueou o cara. Nem ouviu o sujeito, né, nem abriu um procedimento interno, já bloqueou ele como se ele fosse realmente alguém que estivesse fazendo uma falsa entrega, né? E no fim, o que acontece? Ele tinha entregue ali no condomínio e o pessoal da portaria deixou num canto e depois descobriram que ali estava o material. Então se entendeu que havia responsabilidade também do condomínio em relação a isso, né? E do REP, que já retirou ele fora na hora sem ouvi-lo inicialmente. Professor, Sim. tem uma outra questão que eu acho que é interessante para nós. Tem a Uber, né, a Rap, que é prestador de serviço. Acho que a questão de levar comida é até mais tranquilo, mas a questão de transporte, eu já vi lá na minha cidade, em Estrela, é uma cidade pacata, pequena, né? Pessoal que presta serviço de Uber, mas não tá no Uber. Eles falam, sou Uber, mas eles não são Uber. Eles prestam autonomamente, sim, sozinho, né? Só chamam Uber porque pegou esse termo, né? Enfim. A Uber pirata. Nunca tinha Só visto que essa. o curioso, professor, que eu vi policial dando multa para essas pessoas, desautorizando elas a dirigirem. E multa mesmo, bolo da gritaria, assim, na rua. E daí eu te coloco essa questão, que você acha é ilegal uma pessoa prestar serviço assim, tipo, autonomamente? Eu acho que não, né? Na minha visão, não. Tem a lei do Uber. Mas a lei do Uber, ela veio depois do próprio Uber, né? Veio o Uber primeiro e daí a lei, né? Só que para essas pessoas é o contrário. Primeiro tem que vir, pela lógica dos policiais, primeiro precisaria vir uma regulamentação e daí depois a pessoa pode trabalhar, né? Então, é isso que eu acho estranho e desigual. Um tratamento até desigual, né? A lei do Uber, ela diz o seguinte, não pode proibir. Você não pode proibir o trabalho através de plataformas. Você pode criar uma lei municipal com regras razoáveis, disciplinando o serviço, né? Vendo ali a qualidade do carro, recolhimento de impostos e tal, mas não pode proibir que exista o serviço. Eu só não sei se a lei do Uber ela só se aplica, né? Eu acho que ela só se aplica para quem trabalha via plataformas. Agora, quem trabalha autonomamente, sem ser ligado à plataforma, aí eu acho que já não sei se estaria cobertado por isso, né? Se agora eu decidi que eu vou pegar as pessoas e cobrar aqui em Porto Alegre, eu acho que também eu teria o carro guinchado e seria multado, salvo se eu fosse da Uber, né? E o Brasil também é complicado, né? Antes do Uber aí, só em São Paulo tinha 10 mil táxis piratas. E o táxi pirata é o seguinte, tu só sabe se ele é pirata se tu parar o cara. Parar o cara e começar a verificar ali algumas questões ali de licença do próprio carro, senão ele é idêntico. 10 mil táxis piratas, né? Claro que aí o Uber talvez tenha feito com que isso perdesse o interesse, né? Então, além disso, tinha essa ideia aí, táxi pirata. Ok aqui? Alguma outra dúvida? Bom, continuando então, na nossa prestação de serviço, agora que a gente já saiu dos conflitos dessas plataformas, voltando para o contrato genericamente considerado,
nós temos ali uma remuneração, né? Na relação de emprego, a gente ganha um salário. Na prestação de serviço, a gente ganha uma remuneração. Normalmente paga em dinheiro. Tá? Mas também não precisa ser só em dinheiro, desde que seja vinculada a uma atividade. Né? Não se presume a gratuidade na prestação no serviço prestado, né? Se o serviço foi realizado, foi solicitado, mas não houve acordo, o que acontece? O juiz vai estabelecer o valor por arbitramento judicial, onde ele vai levar em conta os costumes locais, a qualidade do serviço, o tempo do serviço. É um advogado que você pede uma consulta, que você pede um serviço, ele não trabalha de graça. A menos que ele dissesse para ti, não, eu vou atuar pro bono. Então, não vou cobrar nem no início, nem no fim, senão... Ou que ele diga, não vou te cobrar consulta, enfim, que também não é o desejável. Porque isso aí acaba jogando a qualidade do serviço lá embaixo. Para você dar uma consulta, você estudou, pesquisou, se formou, né, e aquele conhecimento que você aferiu, você teve que dedicar tempo para ele ser a sua fonte de renda. Né? Então, não se presume a gratuidade, né, do serviço. No caso da advocacia, você usaria a tabela da ordem para ver ali o tipo de serviço que você prestou e cobrar isso do seu cliente. Uma advocacia pro bono é aquela que funciona ali no SAJU, né? Serviço de assistência judiciária. Ali não pode nem cobrar nem no início nem no fim, só tem direito a honorários da outra parte. Quando a outra parte perde, tem dinheiro, né, para pagar. A duração também, sobre a duração da prestação de serviço. O artigo 598 do Código Civil fala em prazo máximo de 4 anos. Fala em prazo máximo de 4 anos. Por que 4 anos? Para justamente não criar um vínculo ad eterno, né, para o sujeito. Né? Quase uma escravidão, ficar o resto da vida trabalhando para alguém durante 5, 10, 20 anos. E se passar de 4 anos, o excedente não vale. Aí, se quiser, faz um outro contrato, mas o contrato tem um tempo limite de 4 anos. Se esse contrato não tiver prazo determinado, qualquer uma das partes pode denunciar ele e rescindir. Porque, afinal de contas, não tinha um prazo a ser obedecido. Só que, se for fazer essa rescisão, diz o artigo 599 do Código Civil, que tem que haver um aviso prévio. E ali, esse aviso prévio está ali na lei, diz, tem que ter um aviso prévio de 8 dias, se o pagamento era mensal, tem que ter um aviso prévio de 4 dias, avisar que vai acabar com 4 dias de antecedência, se o pagamento era semanal. Não é justamente porque o contrato não tem prazo determinado. Despedida, né, que na relação de emprego a gente chamaria de demissão. A despedida, o fim do contrato, a retirada de um dos contratantes, ela pode ocorrer tanto pelo prestador de serviço, quanto pelo tomador de serviço. O prestador de serviço que quer rescindir o contrato, e aí eu pensando em contrato com prazo determinado, mas ele quer se retirar antes, primeiramente, ele não deveria se retirar sem justa causa. O sujeito me desrespeitou, enfim, não pagou. Se ele não tem justa causa, ele não poderia se retirar, porque se ele se retirar sem ter essa justa causa, estou saindo porque eu quero, aí ele tem que pagar perdas e danos, caso esse tomador de serviço tenha algum prejuízo com a saída dele. Ele só tem direito à retribuição pelo tempo que ele trabalhou, e se for o caso, tem que pagar perdas e danos pela saída abrupta dele. Já o tomador de serviço, no artigo
603, lá do Código Civil, também não pode encerrar o contrato sem justa causa, sob pena do quê? Sob pena de, além de ter que pagar a retribuição vencida, que o sujeito tinha direito a ganhar até o dia que ele trabalhou, ele também tem que pagar uma multa, né, que é de certa forma, um cálculo dessas perdas e danos. Uma multa de metade da retribuição que receberia o prestador de serviço até o fim do contrato. Metade da retribuição que receberia até o fim do contrato. E, ainda nesse slide, nós temos a questão da obrigação não transmissível. Quando nós temos aí uma obrigação personalíssima, uma prestação de serviço infungível, não é admissível que terceiro venha fazê-la. Contratou um médico para fazer lá uma cirurgia plástica e na hora se surpreende que ele mandou um outro. Eu contratei você. Então, aí seria também uma forma de inadimplemento. Até aqui, tudo bem? Sim, senhor. Sim, professor. Beleza, então. Bom, aí nós temos um outro tópico aqui, que diz respeito ao serviço por pessoa não habilitada. O artigo 606 do Código Civil diz: se o serviço for prestado por quem não possui título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício a outra parte, o juiz atribuirá a quem prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. Então, tem determinadas funções, atividades que possuem um título de habilitação, com seus requisitos legais, e quem exerce essa função tem direito a essa remuneração. Desde que isso não seja de norma cogente, como a gente vai ver depois. Digamos o seguinte: você quer ser corretor de imóveis, para se apresentar como tal, você tem que ter passado na prova do CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aí você vai fazer intermediação de negócios. Mas se eu não tenho CRECI, eu não posso fazer? Atuo não em nível tão largo, mas aqui e acolá, com conhecidos, e faço intermediação. Será que eu não tenho direito a uma comissão em cima disso? Acho que não há problema, acho que sim. Talvez não a mesma do corretor, um pouco menos, mas teria direito. Porque não há uma função em que a lei exige necessariamente que seja um corretor que tenha que intermediar. Claro que eu não posso me oferecer como alguém que faz essa atividade. Não posso ir para o Instagram, para o Facebook e fazer uma propaganda, porque aí o CRECI vai em cima de mim. Eu estou roubando o mercado de quem tem título. Mas lá da OPS eu trabalhar, fazendo essa atividade, talvez de uma forma mais discreta e com direito à remuneração. Mas aí, o parágrafo único do artigo 606 do Código Civil diz o seguinte: se o título de habilitação veio de ordem pública, não há direito à remuneração. Então, por exemplo, o sujeito quer bancar o advogado sem ter passado na prova da ordem, sem ter recebido a carteira da ordem. Isso é crime. E tem gente que faz isso aí, e ainda se apresenta como advogado. Não tem direito a remuneração nenhuma. O sujeito quer bancar o médico sem ter feito faculdade de medicina,
não pode também, charlatanismo, enfim, fora outras circunstâncias de insegurança, aí vai preso. E pior é que tem gente maluca, né, nesse mundo, né? Impressionante. No pacote de serviços do SUS tinha que ter terapia, sinceramente. Tinham que prover terapia, né, de uma forma mais intensa, porque olha o que tem de gente fora da casinha. Há pouco, acho que foi lá no Rio de Janeiro, tinha uma cidadã, ela saía circulando lá pelo hospital, um hospital conhecido lá, com jaleco, tudo, com estetoscópio, com crachá no peito, se apresentando como médica, cirurgiã, botava ali no Insta, mais uma manhã de cirurgia. Ela não fazia cirurgia nada, ficava tirando foto lá dentro de uma sala. Até que passou alguém lá e olhou para ela e não te conheço, nunca te vi aqui, ou daqui a pouco vê a cidadã usando o nome de uma médica que já morreu, e aí começou a investigar, e aí prenderam a mulher. Uma pancada total, acho que ela era dentista até, queria passar por médica, e ficava fazendo postagens, dizendo, tô aqui trabalhando, fazendo plantão. Que isso, tio? Fora outros também, que também fazem isso e ainda acabam conseguindo entrar na folha salarial lá, aí um pouco pior ainda, né? Já é mais psicopata ainda. Mas, enfim, né, tem esses absurdos. Como também tem muito falso advogado. Esses dias ali, prenderam essa semana que ele se passava por promotor, aí, logo depois de promotor, como não deu certo, ele se apresentava como advogado e ele também não era advogado. E ele já tinha sido preso no passado por isso. Então, deixa lá no psiquiátrico forense uns 6 meses com medicação para ver se acalma, porque o sujeito não consegue se controlar, né? Claro que essa turma aí não tem direito a remuneração nenhuma. Isso aí são contratos nulos, né? E ainda, por último, temos um outro item aqui, que é o do aliciamento de mão de obra. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço pelo ajuste desfeito houvesse de caber durante 2 anos. Quando tu rouba prestadores de serviço de outro, mas por meio de assédio, tu fica ligando, falando, vem trabalhar para mim, aqui tem condições melhores, e aí tu mata o sujeito sem a mão de obra. E se você descobre que alguém está fazendo isso, poderia cobrar uma indenização em cima dele equivalente a 2 anos do que esse prestador receberia. Além de se aproveitar de uma mão de obra treinada, isso ainda pode ser um pouco pior. E aí existe uma referência lá na Lei de Propriedade Industrial, apontando como crime de concorrência desleal, artigo 95. Quando você pega empregados do outro, ou prestadores do outro, não porque você quer essa mão de obra, mas é para deixar o outro sem mão de obra. Daqui a pouco é uma grande empresa, chegou num bairro, eu sou uma rede de padarias internacional, e tem lá o seu João lá, que está há 20 anos com a padariazinha dele, lá tem seus 10 funcionários, tu vai lá e rouba tudo. Tu nem precisava dos funcionários dele, mas tu seca tudo isso para ele não ter onde buscar referência, né, e não poder mais manter a qualidade dele e acabar fechando. Isso é concorrência desleal. Aí tem punição administrativa do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem parte criminal, tem a parte civil. Aí a jogada é um pouco mais maldosa ainda. Tá? Alguma dúvida aqui, gente, em prestação de serviço? No contrato de prestação de serviço? Acho que não, professor. Eu tinha postado ali, hoje eu mandei uma mensagem ali no Moodle. Uma hora ele embaralhou, começou... Eu queria mandar para uma turma e ia para outra. Eu clicava e puxava outra. Aí eu fiz as correções. Semana que vem a gente não
Não, aqui com vocês eu não tenho aula na segunda, porque segunda é feriado. Mas na quarta-feira, eu tinha marcado de a gente fazer um trabalho com acórdão. Aí vou botar ele na terça-feira, a ideia é colocá-lo ali. Para a gente fazer um trabalho que nem a gente fez aquela vez, né, com grupos, né, onde eu vou entrando nas salas, a gente vai debatendo, conversando, depois faz uma correção, e esse trabalho aí vai valer um ponto extra, depois para P1, né, para quem não fechar a nota 10, aí pode usar ele. Quem tirou 10, tirou 10, quem não tirar 10 pode chegar a 10 com o trabalho. Nota não cumulável, só vale para P1, tá? Não vale para outras, tá? E então ali eu já botei esse aviso aí para vocês já se antenarem. E o próximo contrato, só beliscando aqui rapidamente. Nós também analisamos. É um contrato aí com uma certa fama de uso importante, né? E a gente acaba praticando ele também com bastante regularidade. Mas ele ganhou uma fama constitucional que nenhum outro contrato conseguiu. É o contrato de depósito. E aí a pergunta existencial é: por quê? Por que ele ganhou uma blindagem constitucional tão forte que nenhum outro ganhou? Dificilmente a gente vê menção de contrato típico ali pela Constituição Federal. Não sei se na Constituição tem alguma referência a compra e venda, doação, enfim, quando falo talvez de transporte, são já mais envolvendo a parte de concessionárias, mas não tratando propriamente de conteúdo do contrato em si. E aqui, o contrato de depósito, para o nosso legislador de 88, ele caiu na Constituição Federal com uma blindagem que outros não têm. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ali diz que não pode haver penas degradantes e nem pena por dívida civil. No Brasil, a pessoa não pode ser presa por dívida civil, salvo dívida de alimentos. Está lá na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E na Constituição Federal a gente botou: ninguém será preso por dívida civil, salvo prestação de alimentos por motivos de parentesco, né? E o depositário infiel. O depositário infiel é o sujeito que não cuida bem do patrimônio que é dado a ele para ele guardar. Mas por quê? Se existe inadimplemento na compra e venda, na locação, na fiança. Mas por quê que o depositário infiel é um cara que tem que ser preso diante do inadimplemento, diante da falta de devolução do bem? O locatário não é preso. O comodatário que recebe emprestado não é preso. O depositário infiel tem que ser preso. Não é uma prisão-pena criminal, é uma prisão civil. Então, ela tem um efeito coação. Fica aí para te inspirar a trazer o bem de volta. Então, em princípio, a coisa é meio estranha, né? Então, quer dizer, tem um lobby por trás disso. Tinha um lobby, né, ao menos. Porque isso aí durou um bom tempo até que o STF resolveu tirar essa aberração. Mas também aí o STF fez uma engambelada, né? Até segunda ordem, o STF não pode revogar a Constituição, muito embora ele, né, interprete do jeito que ele acha que é o correto. Até segunda ordem, ele não pode revogar a Constituição, mas ele fez uma engambelada, né, bem típico, assim, puxadinho de brasileiro, para tentar chegar numa solução e honrar o Brasil perante um tratado multilateral, né, que foi a Convenção. Porque tu não pode assinar um tratado internacional onde tu assume obrigação de modificar a tua legislação interna e depois tu não faz isso. Aí depois tu diz: não, mas esse tratado está errado.
Então, tu vai lá e denuncia o tratado, e vai discutir ele como se fosse um contrato, vai para uma instância internacional para dizer, ó, aqui está errado, não está. Mas simplesmente tu não pode chegar e ir lá assinar, eu não vou cumprir porque eu não quero cumprir. Pô, quer dizer, você gera uma imagem ruim do país, né? Com que gente é essa que eu estou lidando, né? Então, o STF tinha que curar um pouco essa chaga do não cumprimento de um tratado internacional e deu uma solução à lá puxadinho. Mas isso a gente vai ver no próximo encontro, vamos falar sobre isso. Vamos dar continuidade aí com o nosso depósito. Perguntas, gente? Dúvidas? Tudo certo, professor. Então, sem colocações, nos vemos semana que vem. Bom feriado a todos. Obrigada. Obrigado, igualmente. Tenha uma boa noite. Um abraço e nos falamos. Boa noite a todos.